Pessoal, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é César, trabalho com reforma de cadeiras de varanda, enrola fio colorido, solda de emergência, etc. Tá? Quem precisar reformar cadeira, consertar, soldar, pintar, eu garanto toda a qualidade, toda a definição de perfeição, igual a loja que você comprou na loja, né? O seu comércio onde você comprou a sua loja, né? Inclusive, seja até mesmo no Mercado Livre, eu garanto fotos, você pode tirar foto da cadeira antes e mostrar para mim depois, a senhora vai fazer a comparação. Deixa sua cadeira nova de fábrica de vitrine. Bom, pessoal, também trabalho com solda de emergência, né? Pessoal, esse negócio de solda de emergência está um pouco complicado, porque as pessoas pensam que solda de emergência dia de domingo é o mesmo preço de uma solda comum. Então, ultimamente, pessoal, esses negócios de solda geralmente, por foto e vídeo, é meio complicado. Porque você não é igual cadeira, que você olhou e mesmo assim a cadeira quando desmancha, a gente costuma olhar nas dobras, nos locais onde já foram soldados e encontra trinca de solda. Por exemplo, quem trabalha reformando cadeira na rua não tem como soldar. Eu passei por essa fase, aprendi a soldar, né? Hoje domino e passo cursos. Então, como eu posso dizer, é meio complicado para quem faz isso na rua. Então, eu cortei esses trabalhos de rua, né? Reformar cadeira. Algumas pessoas que é serviço pequeno, faço. Quando é duas, três cadeiras, não tem como manter essa definição de qualidade fazendo na rua sem gastar. Que nem um exemplo, pintura tem que ser lata de tinta spray, é uma lata para uma cadeira. Eu não uso uma lata para duas cadeiras, não tem esse negócio de economizar no que tem que ser bem feito, né? Primeira coisa. Então eu também trabalho com pimentas em conservas, molhos, mudas e sementes. Por que eu não fico divulgando muito praticamente todos os meus trabalhos? Porque se eu botar todo o potencial, eu estou sem mão de obra. As pessoas que vêm trabalhar aqui, elas têm às vezes talvez um esforço. Tentei, vou falar a verdade para vocês, tentei adicionar mais duas pessoas. Infelizmente essas duas pessoas elas têm problema com, né, vamos dizer assim, com substâncias, né? Mas infelizmente não foi possível, né? Eu tenho aqui um colega meu, um rapaz que ele já está em recuperação há 4 anos, ele vem aqui de vez em quando, eu passo para ele uns rolinhos, ensinei ele, é a única parte que infelizmente, porque felizmente ele pode fazer, porque ele tem uma certa limitação, né? Mas ele é um rapaz que ele já não bebe, não fuma já nem nada, já faz 4 anos, né? Então é uma pessoa que já é mais de confiança, inclusive eu posso deixar ele aqui sossegado o tempo que for, né? Para atendimento. Então, para mim é meio complicado, só eu sozinho para todo esse tipo de trabalho, né? E mudando um pouquinho só, né, pessoal? Eu andei fazendo uns vídeos ali de uns aparelhos, tal, né, mano? Que quebrou, pô, pra mim, porra, achei legal pra caramba. Acho que a população inteira aqui da vila que gostou, a molecada, tudo, né? E a gente viu, né? Eu vi, eu visualizei, mostrei, o pessoal via falar pra mim, porque a gente tá aqui no trabalho de youtuber, né? Eu já tenho um canal, já tenho canais no YouTube já faz mais de 6 anos, né? Eu tenho um canal com mais de 2.000 inscritos, mas eu abandonei ali porque não é questão, é monetizar. A gente tinha assim um sonho. Quando eu comecei no YouTube, era 1.000 inscritos, mais mil horas assistidas, né? E a gente já se tornava, eu sou youtuber. Não. Para mim conseguir me tornar um youtuber, eu tive que entender, conhecer, entender fatos sociais, entendeu? Não julgar à primeira vista, eu fazia muito isso. Ainda faço alguns memes, algumas brincadeiras, uma coisa ou outra. E mudando da água pro vinho, assim, ficando aqui mesmo sem sair do lugar, né? Que nem um amigo falava. Então o que acontece? Ficando aqui mesmo, no mesmo assunto, sem sair do lugar, o que acontece? Tem alguns tipos de serviço que não dá pra gente fazer. Que nem um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, tem um grande amigo meu aí que está assistindo aí, né? Então eu não vou ser muito detalhista, porque além de ter ele, existem muitas outras pessoas que podem comparar uma história com a outra. É internet, é globalizado, é muita gente. Entendeu? Então se você falar uma palavra, tá, você está envolvendo mais de 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas às vezes. Entendeu? Então a gente tem que saber colocar a palavra certa no lugar certo, né? Às vezes erra. Então, mas esse erro, ele pode levar a cancelamento, etc. O que é um cancelamento? As pessoas, não quero mais assistir, não quero mais. Não tem problema. A gente não tá aqui para agradar
totalmente numa coisa que às vezes seja real, mas não me importa mais esse tipo de assunto mesmo, verdade. Não pelo que já repercutiu, etc. Porque, sei lá, tem a sua hora, tem o seu momento. Ali foi uma hora, foi um momento que precisava, que eu sabia que ia ser um pouco drástico, mas graças a Deus não é esse nenhum tipo de problema que a gente queira causar. Apenas uma conscientização para todos, na geral. E o que acontece? Eu já trabalhei em várias empresas, eu não preciso falar, mas desde os meus 13 anos eu sou vendedor. Eu já fui office boy, já fui vendedor na Avenida Paulista, de consórcios. Já caí lá embaixo mesmo, no fundo do poço, mas quando eu estava lá no poço, eu olhei para cima e eu não encontrava nenhuma mão. Mas eu encontrava uns dedos, então eu ia puxando, ia segurando, ia me firmando. E eu tô assim até hoje. Se falar assim, César, quanto você tem de dinheiro? Eu falo assim, eu tenho R$ 1 na conta. É um rapaz que brincou comigo ali. Rapaz, você é rico, para com isso aí, pai. Tem saúde, graças a Deus. Então, pessoal, com licença. Eu trabalhei em várias empresas. Então, muitas vezes você tá fazendo um serviço, aqui é um exemplo, o cliente fala para mim, eu quero que faça assim, eu sei que tá dando errado, vai dar errado. Então, eu tento explicar. Mais um exemplo, você é CLT. O que é CLT? Trabalha com carteira assinada, depende de várias pessoas que vêm depois dos serviços que elas estão fazendo e você recebe uma ordem. Né? Que nem eu estava nesse trabalho, eu fui designar, eu fiz o teste para trabalhar, por exemplo, numa máquina de cortar, entendeu? Automatizada, porque eu tenho conhecimentos, né? Como diz o povo, não conhecimento da máquina, mas me ensinou, explicou, mostrou. Entendeu? Eu tenho a disciplina de ficar aqui na máquina aqui 2, 3 horas sentado esperando, se chegar alguém eu vou no banheiro. Deu um exemplo. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse serviço para trabalhar, me botaram num setor totalmente diferente, além de porque eu tinha ido para fazer de madrugada, para trabalhar na madrugada, fiz fazer o teste. Passei, né? Segundo eles. Mas aí me colocaram num trabalho de um moleque de 18 anos, mano. O moleque tem que ficar correndo num corredor lá, um exemplo. Aí eu falei, pô, mano, pra mim não dá, cara, eu sou soldador. Eu tô aqui, né, meu, pra me fazer o meu corre, né, vamos dizer assim, meu trabalho, pra me comprar uma máquina de solda, comprar uma lixadeira de novo e comprar uma máscara de solda. Aí eu trabalhei 3 meses, nunca faltei, cara. Nunca falto serviço, eu não gosto de faltar, não justifico. Porque falou, por que você não chegou aqui? Porque eu tava, não chegou atrasado, porque eu perdi a hora mesmo. Foi falta de responsabilidade minha, sabe? Não ficava, eu aprendi a não me justificar de nada, nem ficar se explicando pra nada. Tem coisas que não adianta se explicar, entendeu? Deixa que ela se vire sozinha a explicação. Interprete como quiser. Importante é a minha definição. E muitas vezes você ficar explicando as coisas só complica. Deixa a pessoa pensar lá como quiser. Depois, quando tiver melhor, a gente conversa. Então, o que acontece? Eu, nesse setor, eu prestava atenção em alguns outros tipos de trabalho que eram relacionados à solda. Eu observava ali. Rapaz, eu falava pro homem, homem, me põe lá de soldador e tal, mas já tinha o quadro completo, etc. Tudo bem, gente, como eu pensei comigo, né? Falei, porra, se eu entrei pra uma coisa, tô fazendo outra, não me sinto bem fazendo isso, sabe? Já consegui completar meus 3 meses, sim e tal, eu vou pedir uma conta e passar a régua, né? Passar a régua, pessoal, gente boa. Pessoal, ali eu não... Ixi Maria, rapaz. E outra, eu aprendi que esse negócio, tá trabalhando em tal lugar, não deu certo, deixa trabalhista pra lá, só se você for muito, sabe? Ali, os caras ali é firmeza, nossa, cara é ralo, pessoal, gente boa, não vou falar quem é nem nada, né? Então, quer dizer, aí você tira pra um outro, tudo bem, aí já foi. Obrigado mesmo, cara. Gosto de ser pra caramba, não vou falar, né, mano? Não precisa falar, mano. Quem conheceu eu lá sabe que ele tá falando e o cara é bacana pra caramba, o povo, não tem o que dizer. Aí o que acontece? Aí eu fui ali nos brinquedos. Eu prestei atenção, falei, porra, mano, pininho desse tamanho, né, cara? Porra, mano, o cara que faz aquele trampo ali, ele nunca vai ter culpa. Por quê? Porque mandou colocar, cara. Põe isso aqui. Rapaz, mas isso aqui não. Põe isso aqui. Quer dizer, você não sabe. Você, meu. Porque quem tá executando a ordem lá em cima, eu vou lá, eu quero que faça. O outro fala, faz o seguinte. O outro fala, corta ali. Não, tira aquela. Põe só na tal coisa. Aí só que os caras não fazem um teste.
não tem a consciência dos testes de resistência, entendeu? Que eu já tenho vários testes, vários... Nossa, gente, deixa isso aí pra lá que ficou explicando o que eu sei. Contrata, quando chegar na hora você vai saber o que eu sei e o que eu não sei, um exemplo, né? Então, quer dizer, as pessoas quando elas estão são subalternas a alguma ordem, ela tem que fazer. Então, que nem o exemplo que ele trabalha ali, na minha palavra, sabe, eu não sei nem quem foi que fez, não um exemplo, mas essas pessoas que fazem esse trabalho são pessoas maravilhosas, são senhores servidores públicos que são, né, um exemplo, né, essa parte assim, que são mandados fazer aquilo. Então, muitas vezes, quando eu chego num local, eu falo, quem fez isso daqui? Tá errado, não. Quem mandou fazer, entendeu? Porque eles são a última ponta, entendeu? A mesma coisa que quando você pega um cabo de vassoura, tá na fogueira, né? Você não vai queimar o cabelo da vassoura, né? Vamos dizer, a cabeça. Você vai levar o cabo. Por isso que fala o cabo. Porque o cabo, ele vai cutucar a brasa ali da fogueira. É ele que entra, sabe? Nos trabalhos mais difíceis, nas coisas mais difíceis e o que é o mais criticado. E na verdade o CLT é o que mais trabalha dentro de uma empresa, entendeu? O CLT é o que mais trabalha dentro de uma prefeitura, é o que mais se esforça. E esse esforço também, eu trago para o meu lado profissional, é o que eu mais me empenho hoje em dia. Tem muitos trabalhos que eu não pego porque eu sei que não vai dar certo, entendeu? E se eu tô trabalhando, seja onde for, sempre vai ser assim. E mandar eu fazer um trabalho, eu na minha observação, no meu estudo, porque eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum engenheiro, certo? Nem tenho CRM, entendeu? Mas eu tenho meus estudos, tenho os meus conhecimentos, entendeu? De medidas, de pesos e medidas, eu me empenho até em estudar situações do Inmetro para aprender, porque eu também trabalho com conserva, então eu tenho que saber quantos gramas de pimenta vai, vamos dizer assim, quantos gramas de pimenta vai dentro do vidro. Eu tenho que saber quanto pesa esse vidro, entendeu? Eu tenho que saber como está a acidez dentro da embalagem. Então são química, física, biologia. Tem que entender de várias áreas que eu nunca gostei de estudar. Meu pai sempre puxou minha orelha, você é ruim de matemática, entendeu? E geralmente quando a gente vai fazer um cálculo, tá bom, tem que calcular aqui, entendeu? Na calculadora. Mas os cálculos aritméticos um pouco mais precisos. Então você tem que saber calcular, nem que for com uma trena. Perdi emprego porque eu não sabia usar paquímetro, entendeu? Perdi, não deixei de conquistar um emprego, mas Deus preparou. Então tudo aquilo que você está fazendo, que às vezes não dá dando certo, porra, estão criticando, ergue a cabeça, meu amigo. Ergue a cabeça, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, e bola para frente, viu? Se você ser CLT ou você ser microempresário, de qualquer maneira, mano, estamos todos na mesma situação. Entendeu? Estamos todos na mesma situação e ninguém tá melhor do que ninguém. Não é porque o cara tá microempresariando, ele tá passando ali de bicicleta ou de coisa, ou tá com uma bermuda, que ele não tá trabalhando. Tá? A única coisa é que você tem um pouco mais de liberdade, mas se chover hoje, e eu não tiver serviço, hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que produzir. Então, se amanhã, sábado, um exemplo, estiver chovendo e eu tenho que entregar cartela, eu vou ter que dar um jeito de entregar essas cartelas para vocês, nem que for um temporal. Entendeu? Então, é muita responsabilidade. Entendeu? Então, quando você está registrado numa firma, essas coisas, você tem todos os direitos, pessoal. Sabe? Numa prefeitura, seja o que for. Então, vamos aceitar a nossa condição, né? E também vamos ser mais maleáveis, senhores contratantes, pensar, prestar atenção nos funcionários. Eu tenho ouvido cada histórias aí de empresas, não aqui em Cafelândia, mas de outros lugares, que realmente ainda existe exploração do trabalho no Brasil. Existe sim, viu? E essa redução de escala 6x6 aí não vai adiantar nada após entrar a robotização,
entendeu? Quando você voltar para o seu trabalho, vai estar um robô trabalhando no seu lugar e você vai ser mandado para uma outra função. E cada vez vai diminuir mais o trabalho e vai aumentar mais oportunidades para você montar o seu próprio negócio. Só que, na verdade, se fosse hoje para me montar meu próprio negócio, eu montaria de uma outra forma, porque no Brasil são muito impostos. Quando eu não. Com licença, me perdoem. Quando eu não era CLT, quando eu não era legalizado assim, tudo certinho, pago tudo, CNPJ, etc., me sobrava, parecia que me sobrava mais dinheiro. Hoje tá me sobrando dinheiro, quando chega daqui a pouco, eu falo, puta que pariu. Oh, me perdoe, gente. Daqui a pouco eu tenho que ir lá pagar escritório, eu tenho que pagar, né, que é contabilidade, eu tenho que pagar, que é o nome? Pagar o MEI, que é junto com o INSS. Né? Eu tenho que pagar várias coisas, eu tenho que, às vezes, ajudar para ajudante, entendeu? São várias coisas, eu falo, despesa, álcool, comida, entendeu? Remédio, algo assim. Então não sobra nada, entendeu? Se você não sabe multiplicar, ter uma mente milionária dentro de uma microempresa, e se não souber administrar, rapaz, você vai sair com dívida, sem trabalho, e às vezes se você ficar queimando seu filme dentro de onde você trabalha na sua firma, nenhuma firma vai acabar te aceitando. Tá? Então, como eu já passei por várias fases, né? O meu conselho é esse, cara. Se tu tá no teu emprego, aceite. Se vocês não estão achando legal, pede uma reunião com o patrão, com o pessoal. Mas não se omitam. Não deixe de fazer o que mandou. Mandou fazer, faz. Depois, se dá algum problema, pode ter certeza que Deus está vendo e a gente também tá. A gente sabe que vocês são firmeza, senhores servidores públicos, viu? Municipais, CLTs aqui de todas as indústrias, de todas as firmas. Eu mando um abraço para todos vocês, que vocês me conhecem. E eu considero todo mundo, entendeu? Inclusive todo o povo, cara. Eu nunca fui contra, sabe, assim, com pessoas, contra ninguém, de prefeitura nenhuma nem de nada. Eu só penso assim, que não se deve brincar com quem está trabalhando. Se você fala que vai ter uma vaga pro cara, tem que ter. Porque a gente está fazendo corre, a gente está juntando mercadoria, fazendo as coisas. Se tirar a gente do sério, a gente vai sair também, entendeu? Então por isso que eu não faço eventos com Cafelândia, porque Cafelândia não tem responsabilidade e não cuida dos microempresários da cidade. Tem aquele negócio ali, mas a gente que está aqui no fundo da Vila Belém mesmo, lutando mesmo para empresariar, somos tirados. Entendeu? Por quê? Porque a gente dá uma opinião, não gosta. Então, vai se lascar. Entendeu? Porque eu não dependo de prefeitura nenhuma, de estado nenhum. Entendeu? Onde eu chegar, eu trabalho qualquer coisa. Eu vendo doce em farol. Eu sei fazer de tudo, mano. Eu sei fazer de tudo. Entendeu? Morrer de fome eu não morro. Entendeu? Que o mais importante de tudo na sua vida não é, tem que pagar a conta, não, pera. O mais importante na vida para a pessoa é comer, ter um bem-estar, entendeu? Se sentir bem. Eu não me sinto bem aqui, eu tenho que estar aqui trabalhando, eu não fico, entendeu? Cada um, mano. Eu tenho que dar um jeito, entendeu? Mas eu não aceito condições ser mandado para fazer uma coisa que tá errado. Não faço. Não faço, tá lá, tá parado, não vou fazer, porque já tá começando errado, entendeu? E vai dar errado. Entendeu? Depois vai falar quem estava lá no serviço. Foi o César que estava lá. Mas o César viu, não falou nada. Entendeu? Então onde eu tô, eu falo. Vai fazer? Vai, tá bom. Não sou nenhum. Como se diz, não faço. Porque não, faço. Mando fazer, faço. Aí depois manda quebrar. Tá, tô quebrando. Aí fica olhando, né? Você tá trabalhando pros outros, você tem que fazer serviço 3, 4, 5 vezes sabendo que tá errado. Entendeu? Então eu não trabalho de carteira assinada por causa disso. Porque eu não sirvo para ser mandado fazer merda. Falou.